Bem, estamos hoje aqui, neste penúltimo dia de dezembro, para poder conversar um pouco mais com vocês e poder fazer um giro total sobre as energias que nos acompanham. E sempre eu percebo que no final do ano, uns meses antes do final do ano, tudo vai se organizando para uma nova etapa iniciar. Nada se finda aqui e tudo inicia totalmente diferente amanhã. Né? Então, o que eu gostaria de conversar com vocês é sobre a relação que há entre a nossa estrutura psíquica e tudo na natureza. E este ano nós estamos vivenciando experiências mundiais que nos levam a rever o que realmente está acontecendo fora, e isso que está acontecendo fora, o que tem a ver com o que acontece dentro de nós. Então, nós tivemos, por exemplo, as visões, né, dos vulcões derramando as suas lavas, aquele fogo que nós víamos incessante, por exemplo, em La Palma. Ao mesmo tempo, outros vulcões em vários pontos também se manifestando. E o vulcão que se manifesta, ele expressa um poder que estava silencioso lá dentro e que em dado momento ele extravasa. E de que maneira o que nós presenciamos através desse fato tem a ver conosco? Vamos fazer assim um retroceder, né? Nós estamos em profundas mudanças desde 2017. Muitos não percebem isso, porque realmente a gente não fica anotando, como eu estou hoje, né? Como eu penso, como eu sinto, o que eu faço. Não, nós levamos a vida e vamos indo. Mas nós vivemos transformações. Então, em 2017, segundo a astrologia, nós teremos 36 anos de profundas mudanças. E claro, temos que olhar. Se nós estamos numa era de peixes, entrando numa era de aquário, não mudamos da noite para o dia. Se a gente olha quando entardece, a noite não fica escura imediatamente, tudo tem um processo até ficar totalmente escuro. E também no amanhecer do dia, também não amanhece rapidamente, há um processo nessa vinda do sol, trazendo a sua luz gradativamente, ela iluminando totalmente a região onde ela se encontra. Então, a passagem de uma era para outra, ela também tem o seu tempo. E a mudança de uma era que houve muitas complicações, porque o poder, ele nos corrompe muitas vezes, né? Existem os vícios, os hábitos nocivos, tóxicos, tudo isso faz parte da era de peixes, no qual a gente precisava, e precisa ainda, porque vamos continuar isso sempre até o último expirar, de nós nos conhecermos mais e percebermos como nós nos boicotamos, nós temos desejos, mas nós não os concretizamos, nós ficamos reféns de medos, reféns de falas que nos sussurram que algo perigoso vai acontecer,
E aí nós perdemos a escuta interna. Então, toda a caminhada é aprender a me ouvir. Né? Somos viventes. Né? Não há um caminho a seguir, há caminhantes sobre a terra. Então, não há algo certo. Existe o certo de cada um. E no transcorrer das experiências diante das escolhas, cada um vai concluindo se a sua escolha foi a certa ou não. E a mesma visão temos que ter com todas as outras pessoas. Porque, graças a Deus, nós não somos uma massa. Nós não somos aquele arroz, né, grudadinho um no outro. Nós temos a nossa individualidade, a nossa forma de pensar, sentir, agir, né, os nossos conceitos, os nossos valores. E precisamos aprender a acolher todos, a abraçar todos, aceitando as diferenças. Tá ok? Então, falando sobre os vulcões. Os vulcões é aquele poder criativo, é a intuição, é o insight, aquele flash que a gente tem. Há uma força criativa imensa, né? Quantas pessoas ficaram admirando aquelas lavas e vendo aquela energia de vida. O que isso tem a ver conosco? De que maneira nós vivemos de forma apática? De que forma temos um flash, uma ideia criativa, um insight e nós não o concretizamos, nós não falamos, nós nem o sentimos. Então, de certa forma, nós vamos estar igual um vulcão adormecido. Só que o risco é a hora que esse vulcão, ele resolver expressar tudo o que ele tiver reservado. Então, a meu ver, sob o meu olhar, de todo esse contexto que nós estamos vivendo no final de 2021, com tantos vulcões, e principalmente La Palma, que foi incessante, eu paro para pensar de que maneira esse elemento da natureza não está falando sobre o valor, a importância de nós liberarmos o nosso desejo de viver, de nós sermos espontâneos na nossa criatividade, sem ficar nos julgando e incapacitando. É claro que se nós vamos liberar essa força, nós precisamos muito cuidar, porque nós não precisamos deixar uma ideia vir e soltá-la, inclusive prejudicando os outros. Não, nós temos o impulso, temos a ideia, e aí precisamos sentir o que nos move internamente no desejo de concretizá-la e planejar e conduzir para ela ser realizada. E o que aconteceu de interessante? Então, se nós olharmos o vulcão como uma expressão da força da vida que está retida por termos ficado apáticos para o mundo, né? Principalmente após o ano passado, em que vivemos muitas perdas, nos quais ficamos mais recolhidos, isolados, né? De que maneira veio um desejo quando chegamos em 2021 e aí perdemos a noção nesse impulso e agimos de uma forma que não foi adequada, como uma lava que saiu intensa, né? Mas a natureza, ela não tem a capacidade nossa de refletir. Aí está uma diferença. Então, nós, tudo bem, percebemos que estamos imobilizados. Percebemos que queremos agir, criar, desenvolver e temos ideias. Mas nós não podemos sair por aí
realizando o que vem. Não, nós temos que parar. Temos que refletir para daí ver de que maneira eu vou realizar isso que me veio. Bem, observe o vulcão La Palma. Depois que ele acalmou, ele começou a soltar uma fumaça tóxica. Né? É importante pensarmos nisso. Será que muitas vezes, quando nós temos essa explosão de uma hora para outra, porque estávamos muito contidos, será que a forma como nós nos expressamos, tá? O nosso pensamento, será que ele não prejudica o outro? Será que, inclusive, nós também não ficamos nos condenando? E aí, em vez de respirar o ar puro, nós começamos a nos intoxicar com pensamentos nocivos, nos prejudicando e nos convidando a novamente nos imobilizarmos, não sermos a nossa expressão divina que tanto desejamos ser? Isso pode acontecer e nós não nos darmos conta, porque o pensamento é muito rápido. Ninguém para observar o que está pensando, só percebe a hora que falou, né? E que as outras pessoas têm um olhar meio estranho para a gente, ou ficam sentidas, chateadas, e aí nós nos damos conta, poxa, eu passei dos limites, né? O que eu enviei para o outro, o pensamento que me veio num lampejo e eu não refleti sobre ele, acabou ferindo outra pessoa, acabou criando um ambiente pesado. Quantas vezes nós não vamos num local e a gente sente um peso, a gente se sente desconfortável naquele ambiente e nós não damos conta o que é. Mas se a gente pudesse ouvir, às vezes são grupos que estão muito em conversas pesadas, né, críticas, depressivas, e essa energia vai como a fumaça do vulcão, né, porque a criatividade não foi expressa, e aí começamos a prejudicar o ambiente. Quantas vezes, num insight rápido, que a gente não para e pensa, e a gente diz uma coisa, a gente deixa a outra pessoa totalmente desprotegida. Por quê? Porque nós temos um campo áurico, e a nossa aura é o nosso escudo, a nossa proteção. E quando alguém explode em cima da gente numa fala, como um vulcão explodindo, nossa aura toda se detona. Então pensem isso com relação às crianças. Quando a gente fala num tom hiper forte e alto, tá? O que acontece? Tudo se detona em volta dele, se desmancha, e aí nós nos sentimos esvaziados, sem energia. E precisamos novamente meditar, nos recompor, às vezes até ir dormir, porque não temos mais condições de estar de pé para lidar com as situações. Então observem, né, como quando um vulcão explode, assim como ele destruiu todas as casas naquela região, casas, tá? A nossa aura é a nossa casa. Quantas vezes nós explodimos ou outros explodem conosco e nosso campo se desfaz. Então, tem relação a natureza conosco ou não tem, né?
É importante a gente observar isso. Aí vamos olhar então outro elemento, né? O elemento terra, já que estamos com o vulcão, já falamos um pouco do ar, não tudo, mas a terra, já que o vulcão está na terra, mas observem que existem vulcões na água, né? E a terra, o que é? A terra é a concretude. E uma vez eu li um livro que me marcou, ele não tinha nada a ver de psicologia, era sobre arquitetura, mas ele falava que tudo que é sólido se desmancha no ar. Vamos olhar um pouco, voltando ao vulcão, que desmanchou casas, as cinzas cobriram casas, aquilo que era construído, que jamais se imaginaria que se destruiria, desapareceu. Quantas ideias nossas, crenças nossas, elas são muito, muito enraizadas, duras, firmes, e a gente não admite que pode ser diferente. E aí nós temos atitudes muito duras. Então, quando nós somos muito terra, nós somos muito possessivos, controle, né? Precisamos acompanhar todas as etapas para tudo estar como a gente quer. Só que nós temos terremotos. E o que os terremotos falam? Que nada que é sólido é permanente, que tudo que é sólido se desmancha. Se nós olhamos externamente que aquilo se desmancha, de que maneira eu estou sofrendo no plexo solar, com gastrite, 1000 coisas, né? Dores, né? As dores de rigidez, porque eu não me transformo, porque eu sou rígido. Então, observa que um vulcão, ele gera tremores não só naquela região, gera tremores até distantes. Se eu tenho uma energia trancada por muito tempo, a hora que eu soltar isso, eu vou somatizar, tá? Porque isso vai atingir os órgãos do corpo. O nosso corpo, ele tem água, tem terra, tem ar, tem fogo, tem todos os 4 elementos. Então, eu não posso dizer, não, lá é assim, aqui é diferente. Não. Se nós ficarmos, né, rígidos, firmes, algo vai vir, porque nós precisamos mudar. Nós precisamos ter água, ter sentimentos, ser sensíveis. E isso se alcança com o elemento água. Aí nós olhamos o elemento água. O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no Brasil? No Brasil, nós temos regiões que é água intensa, levando tudo, e lugares que estão áridos, sem água. Será que isso não está falando do nosso próprio desequilíbrio? Que tem horas que somos extremamente emocionais, que uma pessoa sem equilíbrio emocional, ela é devastadora também. Ou eu estou tão árido, tão seco, que nem uma lágrima consegue escapar dos olhos diante de uma tragédia. A natureza novamente está falando de nós. Ela está pedindo que nós equilibremos esses 2 pontos. Nós não podemos continuar nesses extremos.
E esses extremos, se vocês olharem, né, o extremo da água, elemento água, nós temos o extremo do elemento fogo, e nós vemos que a terra, ela recebe o tremor do elemento fogo, e ela é devastada pela água, e tudo leva. Como será que estamos lidando com os nossos sentimentos, com as nossas emoções? Será que realmente, em situações de estresse, nós procuramos o equilíbrio entre estes 4 elementos dentro de nós? Ou a balança vai para um lado e para o outro e é um caos no entorno? E voltando ao elemento terra, em cima dessa água que eu estou falando, no elemento terra nós temos as sensações. Mas, se eu não quero ter sensações, eu vou ficar uma terra dura? Já viram um vaso que passou um bom tempo sem receber água? E aí vocês jogam a água, coitada, a terra ela não consegue absorver, porque é demais. E aí nós temos que aprender sobre nossas emoções e reconhecer que temos raiva, que temos medo, que temos tristeza, que temos alegria, que temos repugnância de determinadas situações. Mas quando nós somos muito terra, muito concretos, muito racionais, a gente nega essas sensações. E nós precisamos aprender a acolher. E nós temos também, retornando à fumaça, né, do vulcão, retornando ao elemento ar. O elemento ar é comum a todos, todos respiramos o mesmo ar. E aí ficamos com preconceitos idiotas, digo mesmo que são idiotas, tá? Porque é um absurdo eu fazer preconceitos com vários contextos e nível de vínculo, se todos respiramos o mesmo ar, gente. E as pessoas ficam rígidas nos seus preconceitos. Quem não gosta de mim, bem, ele vai respirar o mesmo ar que eu respiro. E qual é o problema? Eu não tenho problema com ninguém. E eu amo todas as pessoas. E eu digo assim, o coração da gente, ele precisa amolecer, porque ele precisa somar em vez de subtrair. Nós precisamos aprender a acolher em vez de excluir. E quando a gente acolhe, o nosso amor multiplica. Porque a gente irradia para as outras pessoas a luz, o amor, o desejo que elas sejam felizes. Porque o mundo, para funcionar bem, cada pessoa precisa ser feliz da sua forma. E aí eu preciso olhar o meu elemento ar. Como eu penso? Como eu mentalmente critico? Como o meu olhar às vezes arrasa uma pessoa? Como um gesto meu exclui o outro, apesar de estar com lábios sorrindo? Mas o meu gesto revela onde realmente está o meu nível de consciência. E quando eu ouvi que o ar em La Palma estava tóxico, eu logo vi assim, pensamentos tóxicos. Estamos precisando cuidar dos pensamentos tóxicos. Porque este pensamento, ele ativa, se for
a sombra, tá? E se eu tiver muitas sombras, elas vão sair. Claro que temos um outro aspecto, porque aí nós vamos nos dar conta do que temos que curar. Porque todos, este ano que entra, precisamos curar muito as nossas fragmentações. Então, olhando o ar tóxico, eu tenho que olhar como é que estão meus pensamentos tóxicos. Mas aí eu vou dizer, não, mas eu estou aqui no Brasil, né? Aqui o ar está puro, tal, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, porque o planeta é de todos. O que acontece em qualquer lugar está falando de mim, porque eu faço parte desse todo. Nós temos que parar com essa atitude de dizer que, não, isso não faz parte de mim. Olha, gente, a hora que a gente morrer, a gente vai virar pó, a gente vai estar debaixo da terra, ou virou cinza, vai ser jogado em algum lugar e voltamos a nada. Ninguém tem um lugar especial para ficar. Mesmo que tenha todo um ritual caríssimo, tudo, o final é o mesmo. E que tal a gente começar do final a olhar de que maneira eu sou arrogante, perdi a humildade, sou orgulhoso demais, me acho suprassumo e me coloco num pedestal que não existe. Ridículo. Porque tudo que é sólido vai se desmanchar. Eu posso estar no alto de um pedestal, mas é que esse pedestal vai quebrar. Eu posso estar numa torre da mais elevada, a torre vai quebrar. Observem, nós estamos com os 4 elementos da Terra em movimento. O que vocês acham que vem o ano que vem? O ano que vem vai ser a grande sacudida nossa. Nós precisamos nos dar conta que somos humanos, simples viventes na Terra, aprendendo a ser gente, aprendendo a ter sensibilidade, aprendendo a estar alerta na forma que pensa, a estar alerta como age, a estar alerta como nós excluímos sempre alguém. Seja de um outro país que eu nem fui, seja pertíssimo da própria cidade, pode ser na própria rua e pode ser dentro de casa. Porque nós aprendemos a excluir, porque nós fomos treinados a competir. E quem compete tem que ser bom demais em alguma coisa e ser superior aos outros. Agora me digam, se uma pessoa é treinada a ser superior aos outros e a competir, ela vai ver todos como igual? Ela não pode. Ela tem que ser melhor. E a gente olha isso desde as crianças. Um dia, né, a gente já virou o cabo de esperança dos 50 anos, dos 60 anos, dos 70 anos. E aí a gente vai olhando e diz, meu Deus do céu, como eu sou fragmentado. Só que nós é que temos a solução. Porque nós nos unimos com a única cola que o universo deixou pra gente, o amor. Nós precisamos nos amar. Pegar cada caquinho, sabe? E compreender, meu Deus do céu, eu agi desse jeito porque eu achava que era o único jeito que eu ia sobreviver. Ninguém erra por querer errar, se machucar ou machucar o outro. Toda uma programação absurda. Mas se fazem programação para game, por que nós não podemos reprogramar
o nosso jogo da vida. Nós temos que nos dar conta como está funcionando o jogo. E que resultado, afinal, eu quero. Porque neste ano que entra, nós vamos colher. E é através da colheita que a gente vai saber de que maneira a gente cuidou dos 4 aspectos da nossa personalidade. E se realmente fizemos uma boa plantação de boas condutas e valores, porque aí, bem, vai ser uma colheita legal. Mas se vier alguma coisa que você não gostou, não reclame, agradeça, porque você vai descobrir onde que você está perdido. Ninguém se acha se não estiver perdido. E nós estamos todos perdidos. Nós temos que nos dar conta. A gente perdeu o norte de nosso próprio processo de evolução de consciência. Nós nos acomodamos. Ai, nós achamos que é bobagem, não precisa mais. Bem, eu me trabalho há 44 anos e comecei antes, 18 anos com o livro Siddhartha. Aquele livro mexeu profundamente comigo. E eu acho que eu nunca vou parar. Porque nós somos elementos em transformação constante. A gente não pode parar. Nem na forma de pensar, nem de agir, nem de sentir. E nem com nossa criatividade, que ela vem e vem e vem. Nós não podemos negá-la. Não podemos negar a nossa conexão espiritual, a energia que nos envolve, o divino que está à nossa volta, que nos habita no coração. Para aí. Vai dizer, não tem divino nenhum. Olha, me diz uma coisa, cara, se você está vivo até hoje, 2021 para 2022, eu sei que você não sobreviveu a muitas batalhas se não tivessem alcançado algo para você. Quem está vivo 2021, 2022, está vivo porque foi ajudado. Mas foi o fulano. Fulano foi usado. O universo não tem como falar direto com você, idiota. Acorda. Nós somos um todo e todos somos usados para ajudar um ao outro naquilo que for o mais necessário. E por isso, o valor de nós sempre agradecermos a Deus, agradecermos ao universo, ao mestre, ao nome que você der. Porque é Ele que nos cuida, é Ele que nos guia e nos inspira. Crianças que nascem e não são tocadas, elas morrem. Aí eu pergunto, quantas vezes você foi tocado? Não só fisicamente, porque isso te ajudou a estar vivo. Mas quantas vezes você foi tocado pelo sopro da vida? Quantas vezes algo mágico aconteceu na tua vida? Como Senna uma vez disse, se não me engano, numa curva, que ele viu Deus. Então, há algo maior à nossa volta. E esse algo maior está pedindo que a gente acorde. Que a gente veja a nossa responsabilidade com todas as pessoas, principalmente as crianças. As crianças são divinas. Observe uma criança. Ela te diz coisas que um adulto não se dá conta. Ela é saudável. A criança, ela nutrida, alimentada, ela sendo amada, ela vence todas as barreiras.
temos, infelizmente, muitas crianças passando por situações terríveis em todo o planeta. E isso é um absurdo. Infelizmente, nós não temos como mudar o mundo num passe de mágica. Quisera eu poder fazer isso. Mas nós temos que começar no nosso dia a dia. De que maneira eu acolho a criança? Eu a respeito. De que maneira eu a manipulo? Infelizmente, muito disso presenciamos hoje em dia. Então nós, neste final de 2021, estamos tendo ciência de algumas coisas. Mas o ano que vem, muitas verdades vão ser reveladas. E quem não tiver pronto para olhar, não vai ter estômago para digerir. Agora, se a pessoa se trabalhou, se a pessoa tomou consciência de quanto ela está fragmentada, isso tudo fora tem a ver com a forma dela pensar, agir, sentir, ela vai ter compaixão. E ela vai abrir os braços e a mão para fazer o possível e o impossível para ajudar, para salvar, para cuidar, para acolher. Porque são esses os sinais que a natureza nos está dando. Nesta semana, uma neve imensa nos Estados Unidos, chuvas torrenciais em vários locais do mundo, vulcões estremecendo, lavas vindo, regiões com uma secura imensa, tremores. Tá tudo bem? Eu pergunto. Se eu olhar aqui no meu cantinho, eu vou dizer, ai, aqui tá tudo bem. Não tá bem. Porque se você abrir o teu coração, você sente por todos que não estão bem. E nós precisamos abrir o coração para todos que não estão bem. O ano Natal ficamos no ano passado, né? Todo mundo em casa, fechado. Agora todo mundo saiu no Natal, Ano Novo todo mundo saindo. Mas nós temos que aprender a sair para olhar para o mundo. Não sair como adolescentes, como que estamos com o corpo fechado, que está tudo lindo, maravilhoso. O planeta precisa que a gente arregace as mangas. Que a gente comece a trabalhar na nossa própria transformação, porque aí nós vamos poder ajudar a transformar lá fora. Nós precisamos ter atitudes que sejam realmente refletidas. Nos desapeguemos de tudo que está em excesso. Pensamento em excesso, emoção em excesso, sensação em excesso. Ideias em excesso. É bom eu ter uma ideia, mas aí eu tenho que pensar em cima da ideia, eu tenho que ouvir se eu estou empolgada, tenho motivação para ela, né? Ter a ideia de como desenvolvê-la e com todo o meu sentimento eu concretizar. Se eu tiver um monte de ideias ao mesmo tempo, não vai acontecer nada. E é isso que eu gostaria de pedir para vocês. Nós fazemos parte da natureza. A natureza está toda no nosso corpo e nós fazemos parte da natureza. Vamos assumir isso.
Vamos olhar o que acontece no mundo e perguntar, peraí, mas isso, o que tem a ver comigo? Como eu lido com as minhas águas? Como eu lido com os meus pensamentos? Como eu lido com a minha rigidez, minha imposição? Porque isso é vida. E nós estamos sendo convidados a equilibrar todas as nossas frequências, todas as dimensões do nosso ser. Antigamente tínhamos a dimensão do pensar e do agir, e foi um horror, quantas guerras. Aí entrou o sentir. Mas ainda negamos o sentir. Negamos muitas vezes o agir, negamos muitas vezes o pensar e criamos um caldeirão de mistura de coisas que não chegamos a lugar nenhum. Então verifique quais são os seus hábitos construtivos e quais são os hábitos nocivos. Quais são os seus vícios? Todos temos vícios, até o cafezinho é um vício. Todos temos um vício, temos uma dependência. Só que na insegurança, a sabedoria é a conexão espiritual. Se nós nos trabalharmos em leituras, em práticas, em meditações, em orações, no teu caminho que você faz, você vai poder fazer a travessia neste ano de fortes emoções, porque você estará em conexão com o divino. Te dê tempo para isso. A gente enche a agenda de um monte de coisa, né? Eu sei. Mas a gente não põe na agenda um tempo para gente. Um tempo de estarmos com a gente e estarmos com Deus. Que tal começar hoje? Hoje é dia 30. Ainda tem um dia 31 amanhã. Vamos fazer essa mudança. Vamos ser o melhor da gente. Chega de ser essa parte limitada. Aqui tá bom, aqui eu escondo porque não tá legal. Não. Ano que vem todo mundo vai enxergar onde tá bom, onde não tá. Principalmente você. Então, se você quer um mundo melhor, cria o teu mundo melhor. Não fique esperando o que os outros vão fazer para ti. Ninguém vai fazer para ti, porque cada um vai fazer o mundo que ele quer. E aí você vê um bando de egoístas, um bando de narcisistas, um bando de arrogantes, outro bando envolvido em luxúrias, em 1001 busca de sensações, porque estão mortos dentro. Já se deu conta? Por que tanta busca na parte promíscua? Porque estão mortos por dentro, querem se sentir vivos. É cruel e é triste isso. E são pessoas que nunca olharam para dentro delas, para descobrir que a chave está dentro, não está fora. Ninguém vai nos curar. Somos nós que nos curamos. Mas, sim, profissionais acompanham no processo da cura. Mas se a pessoa não quiser curar, não adianta ter o melhor profissional do mundo. Porque a decisão é de você. Quem você quer ser? Para que você vai viver? Qual é teu propósito? Você está no mundo para quê? Eu acho muito limitado estarmos no mundo unicamente para viver sensações,
né? Ter uma pessoa com quem se relacionar, ter um trabalho para ganhar dinheiro, para poder viajar, né? Para eu poder ir num jantar, para eu comprar roupas caras, comprar comida cara, bebida cara. Pelo amor de Deus, gente. Se você está nessa, você está perdido. Lamento te dizer isso. Porque a vida não é isso. A vida tem um sentido muito profundo, no qual você muda teus conceitos e você passa a querer desfrutar do sentido da vida. Eu digo assim que o desfrutar do sentido da vida a gente encontra no sorriso de uma criança. Quando ela vê um pássaro mágico, batendo as asas junto à flor, ele fica... Esse encantamento pela vida, nós adultos perdemos. E nós precisamos resgatar para nos sentir vivos. Eu quero agradecer a vocês pelo tempo, né, que andam comigo, outros estão chegando, outros já conheço há muito tempo. Eu quero agradecer por aqueles que confiaram em mim e caminharam pessoalmente comigo, lado a lado. Eu quero agradecer a vocês que compartilharam suas dores comigo, porque me ajudaram a ser melhor. Me ensinaram muito sobre amar, sobre acolher, sobre abraçar, sobre confiar na vida acima de tudo que acontece na vida da gente. Nós jamais vamos conseguir atravessar esse oceano tumultuoso se não tivermos fé e não tivermos luz interior. E se vocês estão aqui me ouvindo até agora, um assunto que não tem ibope, né? Porque o que dá ibope são outras coisas. É sinal que há uma grande chama no coração de vocês. Uma chama que quer se expandir. E é importante ela se expandir. Por mais que falem absurdos, deletem. Fortaleçam a chama interna que vai dar discernimento em cada situação. Não importa o que os outros digam ou façam, você é único. Deus nos fez com forma única. Que coisa mais incrível! E onde está essa individualidade tua, que é tão especial, com teus valores, tua alegria de viver, tua espontaneidade, tua criatividade, tua inteligência, teus sentimentos, tuas emoções, tua facilidade de agir, criar e transformar? Assuma isso. Essa é a tua riqueza, que nenhum temporal leva embora, nenhum terremoto destrói, nenhuma chuva intensa destrói, nenhuma seca imensa cria fogo e queima. É o que está dentro de você. Então assuma esses teus valores, essa tua riqueza. É com ela que, se tudo desaba, você reconstrói a tua vida. E te digo isso porque eu fiz isso. E eu sei que a gente é capaz de fazer isso. Nada destrói a riqueza dentro de ti. E é com ela que você passa os maiores desafios. E você reconstrói a tua vida. E você é responsável por tua felicidade. Ninguém mais. Com os outros, nós celebramos, porque é bom celebrar com os outros. Sozinho a gente celebra, já celebrei muitas vezes sozinha. Aí eu celebro com o universo, e eu brindo com o universo. Mas é mais divertido celebrar com os outros.
Então precisamos saber conviver com os outros, amar os outros, acolher os outros e confiar que cada um no seu tempo vencerá os seus desafios. Fica aqui o meu desejo de uma passagem com muita luz, com muita serenidade, com muita confiança. E que o ano que vem, o mestre de cada um esteja a postos do lado e vocês a postos para ouvi-lo. E assim, encontrarem as melhores soluções para os velhos problemas que ainda estiverem presentes e também para as novas portas que vão se abrir para vocês. Muito obrigada por todos esses mais de 360 dias, ok? Um beijo e até o ano que vem.